E eu vou convidar agora a doutora Maristela Morizo e o doutor Luiz Cláudio Nascimento Morizo, desculpa, só Nascimento. Eles são sócios diretores da Morizo e Nascimento Advogados Associados, e eles vão falar para a gente um pouquinho com o tema Buscando a Excelência na Gestão do Escritório através de gestão de processos e certificações. E o case que eles vão apresentar é da Morizo e Nascimento. Sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Cláudio Nascimento, eu sou sócio proprietário do escritório Morizo Nascimento, com sede em Cuiabá, Mato Grosso. O que eu vou discutir com vocês aqui, o que eu vou apresentar, é a história do nosso escritório, que eu gostaria de compartilhar com vocês, para vocês, passo a passo, da implementação do nosso modelo de gestão e o que isso significou na vida do escritório, como isso mudou, alterou os destinos do nosso escritório. Eu queria primeiramente agradecer a Finaló pelo convite, que foi muito interessante para nós, veio através de uma conversa que eu tive com a Roberta no ano passado, onde ela demonstrou interesse justamente de dirigir essa palestra para pequenos, médios escritórios de advocacia, porque até então havia um direcionamento de grandes escritórios, e ela me disse que esse direcionamento ia ocorrer esse ano, e eu estou vendo que realmente está havendo muita busca de pequenos, médios, escritórios, inclusive com uma palestra gratuita muito interessante ali na frente. E nesse momento, é importante para nós, porque esse tema de gestão, para grandes escritórios, já é um tema recorrente. Há muitos anos eles trabalham com isso. Mas pequenos escritórios e médios escritórios, eles têm uma dificuldade maior, seja por questões de know-how, seja por questões financeiras, que é muito difícil implementar no escritório pequeno. E eu vou apresentar para vocês o nosso case. Eu espero que sirva de algumas ideias ou alguns aprimoramentos no plano de vocês. Antes de iniciar a nossa apresentação, acho oportuno falar um pouquinho do nosso escritório. Ele tem sede em Cuiabá e ele iniciou suas atividades em 1994. Ele foi o sócio fundador do escritório. Meu pai, chama-se Doral Nascimento, ele era um fiscal do trabalho aposentado, e nessa época, em 1994, eu era um estudante de Direito, e meu pai, com muita sabedoria, percebendo que eu queria advogar, ele simplesmente montou o escritório já imaginando que haveria essa sucessão, início das atividades. Então, em 1994, como começa o escritório de advocacia, como acho que a maioria de todos, você não tem uma especialização muito definida e você não tem uma gestão bem elaborada. A gente começa primeiro buscando a vocação do escritório. O primeiro passo é tentar entender qual que é a vocação do escritório e geralmente a especialização dos sócios. Isso é uma coisa que é recorrente na advocacia. E essa apresentação, eu dividi ela em 5 ações que eu considero as ações de transformação. Foi aquilo que mudou. É o chamado pulo do gato para nós, né? Eu falo um pouquinho da vida empresarial do escritório. Pela vocação do meu pai, pela profissão que ele tinha, que ele era fiscal do trabalho, nós inicialmente começamos no direito do trabalho. Aliás, essa especialização continua conosco até hoje. É uma das coisas que nós atuamos muito, no direito do trabalho. E os primeiros 10 anos do escritório foi assim: capacitação dos sócios, busca de clientes, networking e aquela luta do escritório iniciando a carreira. É o que a gente fala do avião decolando. Ele está começando a subir com as dificuldades inerentes a todo pequeno escritório no seu surgimento. E foi assim nos primeiros anos. Só que, graças a Deus, nós tivemos um sucesso bem interessante. Não sei se somado ao networking, capacidade profissional, e nós conseguimos progredir realmente bem. Só que quando começou a progredir, a gente começou a se deparar com algumas situações, porque começava a ter falta de procedimento. Nós não tínhamos uma padronização de procedimentos, nós tínhamos no escritório problemas com controle, com padronização de entrada de colaboradores. Nós não tínhamos isso, né? E isso na época era uma coisa que me incomodava, porque isso tomava muito tempo. Num pequeno médio escritório, geralmente os sócios dos escritórios, eles fazem a gestão. E não é incomum você tomar muito tempo com essa gestão.
e geralmente essa gestão ela ocupa uma grande parte da vida do escritório. E o que aconteceu? Antes de eu falar da primeira ação transformadora, eu gostaria de perguntar para vocês, quem de vocês já visitou um escritório de advocacia, mas com interesse de ver a gestão do escritório? Muito interessante, né? Nessa época, quando eu não tinha essa maturidade de gestão, o que eu fazia? Eu ia receber um escritório, um advogado, que não ia para ver minha gestão, mesmo porque eu não tinha. Ele ia lá para fazer um acordo, para fazer alguma reunião específica de um cliente. Eu já chamava minha secretária e falava assim: olha, esconda todos os papéis, guarda tudo, coloca a vassoura atrás da porta, né, e só fica tranquilo quando ele sair daqui. Eu morria de medo de advogado. Você veja como que era a cabeça. Eu simplesmente não visitava e não gostava de ser visitado. Era um trabalho de fórum, tá. Só que nessa época, com os meus problemas de gestão, eu tive uma situação que eu considero que chama-se uma providência. Que várias providências aconteceram na nossa vida. E qual foi essa providência? Eu tinha um colega de faculdade, formado com a gente, e ele tinha um escritório de advocacia numa cidade de Tangará da Serra, interior do estado de Mato Grosso. E ele me fez um convite. Fez um convite e falou assim: olha, gostaria que você fosse no meu escritório, porque eu estou vendo que você está passando alguns problemas, você me relatou numa conversa aqui, problema de gestão, problema de procedimento. Eu queria lhe mostrar a minha gestão. Ele me fez um convite. Naquele momento, eu não dei muita importância, porque eu pensei: perder meu tempo lá visitando o escritório, tem mais prazo, tem coisa para fazer, né? Mas eu falei, como é a cidade da minha esposa, eu peguei e fui. Eu estive lá. Só para ter uma ideia, só para finalizar, no tempo, na abertura do escritório em 1994, o ano de 1996 eu me formei. Só que eu não só me formei, eu formei, casei com a minha esposa, que é minha sócia, Maristela, daqui a pouco vai estar falando com vocês, e fui pai no mesmo ano. O ano da minha vida chama 1996. Tudo. Foi tudo lá, foi tudo junto. E visitando esse colega, o que eu vi? Ele teve uma paciência enorme. Ele levou no escritório dele, ele abriu o escritório dele para mim. Eu cheguei no escritório, eu me deparei com uma recepção muito bem organizada, um escritório cheio de procedimentos. Ele me mostrou financeiro, me mostrou contas a pagar, me mostrou arquivo, me mostrou passo a passo do que ele fazia, e ele me apresentou, naquela época, a figura do administrador do escritório. Eu fiz aquela cara: hã? Administrador? Um escritório pequeno, porte igual o meu, com administrador. Qual foi o sentimento que eu tive quando eu vi tudo aquilo? Depois de ver tudo aquilo, eu tive 3 sentimentos comigo. Primeiro, uma admiração muito grande, porque eu falei: nossa, que organização! Uma cidade menor de Cuiabá, uma cidade do interior, um escritório tão bem montado. Uma segunda sensação que eu tive aquele sentimento de alegria, de ver que é possível um escritório de pequeno e médio porte ter uma gestão, que naquele momento eu achava que estava tudo bem comigo, mas não estava. E a outro sentimento que eu tive foi de esperança, que eu pensei: o escritório dele tinha mais ou menos o mesmo tempo de fundação e a mesma história do meu, que tinha começado com o pai e tinha passado para ele. E eu pensei: se ele conseguiu, se eu me esforçar, é capaz que eu consiga, né? Pois bem, depois desse escritório, eu pensei: primeiro contato com a gestão, eu preciso melhorar. E aqui nós vemos a segunda ação transformadora. Eu, naquela ânsia, naquela busca do que fazer para melhorar a gestão do meu escritório, eu comecei a ler sobre as coisas, ler sobre matérias, buscar revistas especializadas, e eu não sei como veio para mim a FENALOL. Eu pensei: uma feira de gestão em São Paulo, isso é que eu estou precisando, eu vou lá para aprender. E geralmente a gente busca aprender com os melhores, e a gente reconhecidamente sabe que São Paulo, o eixo Rio e São Paulo, são os melhores escritórios, as melhores bancas, as melhores teses. E nós viemos nessa feira em 2011. Quando eu cheguei aqui na feira, o que eu me deparei? Eu vi muita gestão, eu vi muitos conceitos, eu vi modelos, eu vi fórmulas, eu me deparei com grandes escritórios, com sistemas muito bem elaborados de gestão. Novamente veio aquele sentimento no meu coração, angústia, né? O que eu vou fazer, né? Como que eu vou fazer? Porque falou-se de muita coisa, mas ninguém me disse o que fazer, como fazer, e agora, né? E eu me recordo nessa feira, que a primeira vez a gente nunca esquece. Na feira, a minha esposa sentada do meu lado, numa cadeira como vocês, e ela, como aquela mulher, como toda mulher sabe fazer, ela colou no meu vidinho e falou: se não mudar alguma coisa, eu não volto mais aqui. Aí eu pensei: nossa, é grave a coisa, né? Ótimo. Passada a feira,
o que aconteceu? Pequeno escritório, médio escritório já até então. Quando a gente volta de um evento de 3 dias, que eu acho que não vai ser diferente como dessa vez, uma pilha de recado no escritório, um monte de cliente querendo saber do processo, um monte de iniciais paradas para você validar, e você cai na gestão, direto. Você cai lá no meio do dia a dia, prazos, audiências, reuniões, e uma coisa pensava comigo: que hora que eu vou fazer gestão? Quando que eu vou pensar nisso, né? E aquilo ali continuava angústia na minha cabeça. Nessa época, eu tinha uma empresa, como tem até hoje, que eu advogava para eles. E essa empresa também havia sido fundada no mesmo ano do meu escritório. E ele começou a ter, lá na nossa região, um crescimento muito expressivo. Um crescimento assim, muito interessante, porque como advogado, uma das faculdades que a gente tem na advocacia, a gente consegue conhecer os nossos clientes por dentro, porque a gente conhece a realidade da coisa. Você vê as reclamações trabalhistas chegando, você vê os contratos chegando, você visita o cliente, e esse cliente, ele realmente me mostrou que havia um crescimento, e eu perguntei para ele: o que você faz para melhorar essa gestão? Como é que é aqui? Como é que você funciona? Ele me disse assim: olha, eu tenho um consultor que cuida disso para mim. Eu pensei: nossa, tá aí, é só contratar um consultor e vou resolver meus problemas. Liguei para o próprio consultor dele e falei: por gentileza, me faça uma proposta. Ele veio com a proposta. Quando eu olhei, eu quase caí sentado. Falei: não é para mim, dá na mesma, né? Não mudou nada, né? E eu comecei a pensar: e agora? Novamente desanimado. Nesse momento, a minha querida sócia e esposa, num dia de domingo, assistindo um programa, ela viu lá, um programa Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Não estou ganhando nada para falar sobre eles, é porque é um programa que eu gosto. E quando ela viu esse programa, tinha lá uma propaganda do Sebrae: procure nossas soluções. E ela falou assim: olha, eu vi um programa, falava sobre pequenos negócios, por que a gente não liga para eles? Na hora eu perguntei: fazer o que com o Sebrae? Nós não somos comércio, não somos empresa, nós somos um escritório de advocacia, o que tem a ver com isso, né? Mas, como nós estávamos nessa procura, eu liguei, eu não tive preguiça, nós ligamos para eles. E 2, 3 dias depois, veio um consultor da nossa empresa. Ele foi até lá, mapeou todo o sistema nosso, e ele chegou e falou assim: olha, eu vou lhe fazer um convite. Como eu falei a vocês, se tem uma coisa que eu já aprendi na minha vida, eu não recuso o convite, eu vou mesmo. Eu vou conhecer esse sistema, né? E eles nos convidaram para nós fazermos um módulo no Sebrae que chama-se Estratégias Empresariais. E novamente nós fomos. Quando eu cheguei nessas estratégias empresariais, eles me perguntaram assim: você tem missão? Você tem sua missão, visão e os valores definidos? Eu falei: não. Para mim, naquela época, missão, visão, valores era coisa de uma loja de roupa, sei lá do que era aquilo, né? Ela falou: não, você precisa ter, me explicou tudo direitinho, né? E a primeira coisa que nós criamos foi a nossa missão, nossa visão, e estabelecemos os nossos valores. Na nossa visão, nós estabelecemos lá: nós queríamos ser referência na prestação de jurídica no estado de Mato Grosso. E aquilo ali determina esse caminho que eu estou falando com vocês, que é o caminho das certificações. Como ser referência? Aqui nós vamos entrar na 4ª ação transformadora. Eu chamo essa ação no escritório, todo mundo sabe, chama Ângela Diz. Para quem não conhece, Maria Ângela Baroni, a nossa consultora, ela que implementou o nosso modelo de excelência de gestão do escritório, e ela começou a nos passar uma série de conceitos, né? E entre os conceitos, que é um produto que o Sebrae tinha, chamava-se MEG, que chama-se Modelo de Excelência de Gestão. Na época eu perguntei: mas como que é isso? Como que funciona, né? Ela falou assim: olha, esse é um sistema, que são questões que são colocadas para as pequenas e médias empresas, que, se aplicada corretamente, ela promete garantia na padronização dos processos e na melhoria dos resultados. Eu pensei: é tudo que eu queria. Era isso que eu queria: padronizar os processos e ter uma melhoria nos meus resultados. E eu comecei a implementar esse MEG. E eu me lembro claramente que no final desse ano de 2011, nós viajamos para a cidade de Natal para passar férias de final de ano, querendo praia, né? E ela pegou e falou assim: não, você vai levar um livro, que é o regulamento do MEG e as questões. Eu peguei no voo, eu fui rindo daqui, de Cuiabá até Natal rindo. Eu falei: isso aqui não existe para nós. É impossível fazer isso aqui, não dá. Meu escritório é pequeno e tal, maravilha. Chegando de viagem, a Ângela falou assim: e aí, vocês viram o questionário? Vimos, mas não dá. Ela falou: dá. É só vocês se esforçarem que dá.
E ela nos falou mais, ela nos lançou um desafio. Ela falou, olha, se vocês implementarem esse plano, esse modelo de excelência de gestão, vocês vão concorrer a um prêmio. Existe um prêmio nacional que chama MPE, que é um prêmio que é concedido a todas as pequenas e médias empresas, por categoria, por estados e nacional, e premia aquelas empresas que atingem a excelência de gestão. E nesse momento nós passamos a ter essa situação no escritório. Era só se falava em consultoria, porque até então a gente queria implementar esse modelo e era muita consultoria. Chegou uma época que os meus clientes perguntavam achavam que eu tinha mudado de ramo, que eu tinha virado consultor, porque só consultoria, era dia e noite. Sábado, domingo, virou só consultoria. E nós fizemos isso nos anos 2011, 2012 e 2013, que para nós foi uma excelente escola. E essas consultorias é que mudaram com toda a nossa rotina. E nós vamos para a quinta ação transformadora, e a minha esposa que vai falar sobre ela. Boa tarde a todos. Para quem chegou mais tarde, meu nome é Maristela Morizo, sou sócia proprietária da Morizo Nascimento. E eu estava aqui me lembrando, passou como se fosse um filme na minha cabeça, tudo isso que ele falou, porque eu quero falar uma coisa para vocês, compartilhar realmente um sentimento. Não foi fácil. Foram 3 anos de consultoria intensa para que a gente conseguisse implementar todos os procedimentos, tudo que o SEBRAE, o Sistema MEC, que a Ângela nos ensinava. E não foi fácil. Tivemos que renunciar festas, renunciar, muitas vezes, de estar com a nossa família para conseguir fazer isso. Eu não quero chorar, eu sou muito emotiva, mas assim, foi muito emocionante. E o que veio disso tudo? Que é aquilo que nós vamos falar agora, da quinta ação transformadora. Nós realmente fomos ganhadores desse prêmio MPE Brasil em 2014, na categoria Prestação de Serviços, em Mato Grosso. Só que só tem um detalhe, nós concorremos com mais de 50 mil empresas no Brasil, em várias categorias. E na categoria Prestação de Serviço, nós ganhamos no estado de Mato Grosso em primeiro lugar. Então foi uma emoção muito grande, que agora me recordo, não tenho palavras para descrever o que nós sentimos. Senti como se fosse um atleta que tivesse treinado muito, se esforçado e no final conseguiu ganhar. Sentimos também uma celebridade, porque na época o Brasil inteiro procurava-nos para fazermos entrevistas na televisão, entrevistas nas revistas, e foi muito emocionante, muito gostoso, porque nós sentimos aquele reconhecimento. Sabe aquela coisa quando você trabalha e no final alguém te diz obrigado? E o obrigado veio dessa forma. Nós nos tornamos referência de prestação jurídica do estado de Mato Grosso. E aí, me relembro muito bem que a Ângela falou, agora você entende o que é ser referência? Que tem que ser certificado por uma, por exemplo, Fundação Nacional da Qualidade, que é FNQ, que o SEBRAE tem essa parceria. Então, isso é uma autenticação, um reconhecimento de que vocês têm gestão qualificada e uma gestão avançada. E o que mais importante ficou disso tudo? O que foi que ficou para depois? As mudanças, porque tudo isso que nós implementamos, nós mantivemos, por óbvio, até hoje, e agora nós estamos sempre inovando. Então eu vou começar a falar para vocês daqui a pouco o que nós fizemos naquela época. A partir de então, e hoje, nós temos o que se chama de gestão de aquário. O que é o aquário? Aquela coisa transparente. Então, tudo e todos do nosso escritório, todos os colaboradores, toda a nossa equipe, participa de tudo e são integradas a tudo. E se acontece uma situação, um erro ou uma coisa boa, nós compartilhamos. Nós compartilhamos informações, conhecimentos, dores, problemas e também as coisas boas. A partir de então nós fizemos metas e indicadores, a nossa missão e visão e valores não ficou mais no papel, nós colocamos ela em prática. A Ângela sempre nos falou e hoje nós podemos dizer isso, que está no nosso DNA. Porque para nós buscamos a satisfação do nosso cliente, sempre com ética, mas buscando o melhor para ele. Desde o atendimento, desde a secretária quando atende ao telefone, quando atende pessoalmente o cliente, até o final do processo. E os nossos clientes
nós buscamos essa satisfação, é um dos indicadores nossos. Então, a partir de então, desde 2011, nós fazemos plano estratégico, todo ano nós fazemos um plano estratégico, fizemos a padronização dos processos, avaliação de resultados, e eu vou mostrar para vocês agora uma das ferramentas utilizadas, que todos vocês já ouviram falar, ou a maioria de vocês. Aliás, quem já ouviu falar em BSC? O Fernando falou ontem, né? Falou. O BSC é uma ferramenta em que nós utilizamos 4 situações: aprendizado e crescimento, processo interno, os clientes e o financeiro. Em aprendizado e crescimento, o que nós tivemos? Primeira coisa, que a gente chamou de overdose em capacitação. Foram mais de 700 horas de capacitação em 3 anos de consultoria e depois, desde então, mais de 500, depois de 2014. Nós implementamos reuniões semanais, onde nós discutimos desde o que aconteceu naquela semana, nas audiências, quais as dificuldades que tiveram no momento de procurar documentação, de buscar falar sobre audiências. Nós falamos sobre tudo, sobre o que passou e também a semana seguinte, sobre a agenda da semana seguinte, o que vai ser feito na semana seguinte. Fazemos reuniões de fomento. Nessas reuniões, nós lemos anteriormente um livro, assistimos a um filme e compartilhamos informações, trazendo o que a gente pode trazer para a nossa gestão, para o nosso escritório, para melhorar a prestação de serviço para os nossos clientes. Essas reuniões de fomento, eu garanto para vocês que elas são muito importantes mesmo. Faz a equipe crescer, tanto tecnicamente quanto na área de gestão, muito importante. Fazemos reuniões mensais. Nessas reuniões mensais, nós chamamos de remar. Nós avaliamos todos os resultados, inclusive e no final o financeiro. Então nós temos indicadores e metas que não são poucos, por isso que eu não coloquei aqui, mas nós avaliamos, foi cumprido? Então tem o vermelhinho, tem o verde, tem o vermelho. Se foi cumprido, verde; se não foi cumprido, mas está próximo, amarelo; e se não foi cumprido, que está longe, vermelho; e se foi acima da meta, azul. Então fica lá o nosso quadro de indicadores mostrando isso aí. Fazemos eventos. Os eventos são pequenas palestras que nós fazemos para clientes e também para não clientes sobre determinado assunto. Então nós verificamos às vezes que está tendo um assunto que está sendo muito abordado, seja numa área de atuação do escritório, por exemplo, trabalhista, está tendo uma situação que está todo mundo falando. Então nós pegamos aquele assunto e vamos passar para os nossos clientes para evitar problemas e também para outras empresas que porventura os nossos clientes quiserem levar ou nós estivermos convidados. E esses eventos também são muito interessantes. Estudamos o nosso sistema de gestão do escritório a nível de chegarmos a atuar e estudar e colocar em prática 100%. Nosso software do escritório colocamos 100%, porque antes a gente usava um pedacinho. Usava só aquilo ali, tinha medo de estudar e colocar em prática. Hoje nós utilizamos 100%. A infraestrutura adequada. Na época, em 2011 para 2012, fizemos uma reforma, que já fazia alguns anos que nós não fazíamos, fizemos uma reforma no prédio, adquirimos vários equipamentos, adquirimos nesse período também telas verticais, porque como começou os processos eletrônicos, então eu era, por exemplo, viciada em papel, adorava papel, então eu falava, como que agora vamos virar com esse negócio de processo eletrônico? E inacreditavelmente eu já me desapeguei. Consegui, mas essa tela vertical ela ajudou bastante, né? Fizemos uma sala de descanso para as nossas colaboradoras que permaneciam no local de trabalho durante o intervalo, né, o intervalo da jornada. Quando chegávamos, elas estavam no intervalo, às vezes dormindo sobre o ombro, sobre os braços, né? E então nós começamos a verificar isso, porque antes nós pensávamos assim, isso é para empresa, imagina, escritório de advocacia, fazer sala de descanso, né, quartinho. O nosso é um quarto de descanso, porque tem cama, realmente tem um somzinho, tem uma coisa bem legal para elas, e elas usam todos os dias, porque elas moram longe, essas que ficam, né, tem as pessoas que vão embora, os advogados, as pessoas que vão embora, mas tem as que ficam, né. O que aconteceu com isso tudo? Otimizou o tempo e melhorou a qualidade de vida dos colaboradores. Essa integração é uma coisa muito importante que aconteceu com a gente. Processos internos. Fizemos a digitalização de processos e padronização de arquivamento digital. Até 2011, nossos processos eles eram pastas físicas.
Então nós tínhamos mais de 1000 pastas lá, todos os processos tirado cópia. A partir de então nós começamos a digitalização, mas nós não contratamos gente de fora, nós mesmos fizemos, nós fomos dividindo e cada um foi fazendo, demoramos cerca de 1 ano para conseguir digitalizar todos os processos. Fizemos a padronização de equipamento digital, porque antes era aquela bagunça, só tinha separado lá contestação, impugnação, era só assim. Hoje não, é por cliente e por pasta. Então se um cliente tem 200 pastas, primeiro uma pasta, o nome do cliente, e ele vai abrindo as subdivisões. Então ficou muito organizado. Hoje nós podemos falar que nosso equipamento é perfeito. Fizemos gestão de estoque. Aí vocês falam assim, nossa, mas o que é gestão de estoque? Pois é, também achava que não existia esse estoque. Estoque, um dos estoques é tempo, né? Mas o outro estoque que a gente considera no escritório de advocacia são os processos. Processos judiciais cíveis, pelo menos em Mato Grosso, são bem demorados. E o que acontece? A gente esperava ser citado ou intimado, né? Nós advogados intimados, para responder às intimações, publicações. Hoje em dia não, nós temos uma separação dos processos em que estagiários e advogados fiquem responsáveis para que pelo menos uma vez por mês dê um andamento nesses processos. E isso melhorou muito essa diminuição do tempo do processo tramitar. E você imagina, se for bom para a gente, imagina o tanto que foi bom para o cliente. Né? Fazemos relatórios para os nossos clientes sobre andamentos processuais. Outra coisa muito legal que a gente implementou foi checklist de petições e audiências. Isso, gente, evita o retrabalho que vocês não sabem como. Porque assim, eu sou uma das revisoras do escritório. E não é mole você pegar a petição, desde a data escrita errada, ou erro de português, ou até mesmo erro de concordância básico. É uma coisa horrível. Ou até mesmo de entendimento, porque quando você lê uma petição, o revisor, né, faz isso, ele se coloca na posição de juiz. Isso aqui tá bom, não tá bom, né? Então nós fizemos um checklist. E a pessoa então pega o checklist, depois de feita, ela verifica, fiz isso, fiz isso, fiz isso. E isso diminuiu pra caramba o retrabalho. E também fizemos checklist de audiências também. Porque, por exemplo, como a gente já atua muito no X trabalho, então tem vários detalhes entre eles que eu gosto muito de falar, o tal do protesto, né? Tudo tem que protestar. Então, assim, a gente faz o checklist para a pessoa aprender e não esquecer de nada, porque tem uns detalhes bem terríveis mesmo. Agenda virtual. Essa foi outra implementação que foi muito engraçada. Eu falava, não, nunca que nós vamos tirar esse negócio do papel, porque papel para mim é importante. Está lá, não tem perigo de dar algum problema. E hoje nós utilizamos apenas a agenda virtual e com muito sucesso, sem problema nenhum. Estamos amando isso aí. Na época, né, em 2011, criamos e começamos a implementar missão, visão e valores. Criamos na época regimento interno, código de ética, manual de integração dos colaboradores. O que nós implementamos que até então nós não tínhamos? Nós tínhamos aquela assim, esperávamos se houvesse alguma reclamação, a gente tratava, sempre tivemos essa questão de ouvir o cliente, verificar o que foi e voltar e dar uma satisfação para ele. Já tínhamos isso incorporado. Mas aí aprendemos que nós precisamos também fazer a pesquisa de satisfação, de tempo em tempo, cada um escolhe o tempo que vai fazer. E hoje, desde então, nós fazemos a pesquisa de clientes. E é uma coisa muito interessante, porque às vezes uma coisa que ele vai te falar, que você já estava pensando em fazer, mas que você estava assim, acho que eu não vou fazer isso aqui. E ele te fala, ele te dá uma ideia. É muito interessante. E as reclamações, geralmente, elas não vêm na pesquisa de satisfação, porque ele realmente, se ele tiver alguma reclamação a fazer, ele não vai esperar a pesquisa de satisfação. Ele vai fazer. Mas, às vezes, ele fala algum ponto, né? Então, é muito importante essa pesquisa de satisfação. A partir de então, criamos as redes sociais, fanpage, site, Instagram, LinkedIn, publicação em revista especializada, fazemos palestras e eventos para clientes e não clientes, como nós falamos anteriormente. E aí, o financeiro, criamos algumas coisas que nós nunca tínhamos ouvido falar e achava que não servia também para escritório de advocacia, principalmente pequeno porte, DRE, balanço, fluxo de caixa, plano de contas, que a gente falava, mas para que esse negócio? E por consequência, você fazendo todas essas atividades e medindo essas, através de indicadores, tudo isso, você consegue chegar num resultado financeiro. O futuro da organização, o que a gente fala? Né? A cultura, hoje nós temos a cultura da melhoria
melhoria contínua, através da busca por certificações. Nós fomos ganhadores o ano passado do Prêmio Quali, ciclo 2015, não sei se vocês já viram falar do Prêmio Quali. Também não. É do Senai, muito interessante. Estamos fazendo esse ano uma consultoria do Sebrae chamada FGA, que é Ferramenta de Gestão Avançada, onde apenas 15 empresas do estado de Mato Grosso foram selecionadas para fazer. Então, somente as empresas que têm uma gestão avançada é que podem, são selecionadas, né, para fazer essa gestão, e nós estamos fazendo. Para o ano de 2017, vamos fazer essa consultoria do Senai para esse prêmio Quali nível 2, 2019 o Quali nível 3, em 2017 vamos implantar a certificação da ISO 9001, e hoje nós temos a excelência na gestão como um fator de diferenciação no escritório. Está aqui a Ângela, para não me deixar mentir, ela fala que as empresas chegam no Sebrae e falam assim: eu quero fazer o mesmo modelo de gestão, o mesmo caminho que a Morizo e Nascimento faz. E pasmem vocês, não só escritórios de advocacia, mas empresas de todos e mais variados ramos. Porque elas ouviram falar, elas viram na prática, clientes nossos e não clientes ouviram isso, e hoje nós somos referência nessa gestão. É um fator diferencial, inclusive no momento da contratação, porque tem empresas que elas exigem que o escritório tenha o mesmo nível, digamos, de gestão que elas. E como que elas vão saber disso? Com uma certificação dessa, um prêmio Quali, um prêmio MP Brasil, todas vão saber que realmente existe. Aqui eu coloquei poucos números aqui, porque o nosso tempo é muito rápido, então eu coloquei poucas coisas. Temos pesquisa de satisfação. Lá em 2012, a satisfação do nosso cliente era 75%, em 2014, 91%, e agora em 2016, 96%. Nós dividimos os nossos clientes em 3 categorias, e nós fazemos regularmente essas pesquisas de satisfação. Divulgação do Facebook nós criamos em 2013, fanpage. Em 2014 nós estávamos com 5.099 curtidas que o nosso colaborador que fez transformou aqui, ele colocou em 59.000 fãs, 5.099 fãs. Em 2016, 11.145 curtidas. As metas financeiras a gente não colocou valores nem percentagens, mas eu garanto para vocês que a gente coloca todo ano uma meta bem arrojada, e em 2012 nós atingimos a meta, em 2014 nós ultrapassamos em 5%, e agora em 2016 até setembro nós já atingimos a meta, e se Deus quiser vamos estar ultrapassando bastante a meta. Vou mostrar para vocês aqui uma coisa que eu coloquei o nome de evidências, e eu coloquei isso de propósito, porque o que acontece? Quando os auditores de um prêmio vão ao seu escritório auditar você, essa empresa, passa por uma sabatina durante 4 horas, esses 2 auditores, que eles são de outro estado, que não tem qualquer conhecimento ou relação com você, e eles vão te sabatinar. E tudo que você falar, eles vão te fazer as perguntas que são relacionadas àquelas perguntas que nós respondemos lá atrás. E aquilo que você responder, eles vão pedir evidências, que nada mais é do que provas. Então, como a gente advogado está bem acostumado com essa história, né? Então, o nosso é fácil, né? Então, é isso que você quer falar? Provas. Então, nós temos aqui, na época nós deixamos tanto no computador quanto no papel, e tinha um calhamaço de tanta prova que a gente tinha, de tudo que a gente fazia. Então, a gente conseguiu passar bem nessa história de prova, foi até interessante. Algumas fotinhos aqui da fachada. Premiações, então, o prêmio Quali é esse do Senai, esse aqui é o prêmio São Quali, né? As 2 consultoras do Senai. Esse é o presidente da Fiente que nos entregou o prêmio. Outra foto do prêmio Quali, com meu sogro e minha sogra. Prêmio MP Brasil 2014, ainda estava de cabelo comprido, tá vendo? Ainda de cabelo comprido aqui na etapa nacional. A Ângela aqui embaixo. Saiu só pequenininho aqui, Ângela. As outras fotos do prêmio. Algumas fotos do nosso dia a dia, a nossa primeira remarca, que foi essa reunião mensal que a gente faz todo mês, e onde a gente avalia todos os resultados.
Foto aqui com as consultoras do Senai, fazendo consultoria. Visita técnica, que são essas empresas do FGA, algumas empresas, porque nem todas podem ir, mas elas vão visitar o outro participante. Então, nesse dia foi lá no nosso escritório, uma das visitas técnicas. Aqui, fazendo planejamento estratégico, com a Ângela. Aqui é o Centro de Sustentabilidade de Cuiabá, com 2 consultores também do SEBRAE. Aqui é uma visita técnica que nós fizemos num dos participantes do prêmio, fazendo ginástica laboral. Algumas celebridades que vocês já conhecem todos, Dr. Jorge Gerdau, quem conhece Zé Veloso, o nosso saudoso Tomás Bastos, Nelson Neves Júnior. Foi aqui na final essas fotos. Algumas fotos de comemorações, premiação de 2014, o dia da nossa secretária, a gente faz bastante, celebra bastante os dias dos aniversários, nós gostamos muito de festa, a gente faz muito bolo, muita festa. Siga uma confraternização numa chácara que a gente tem na Chapada dos Guimarães, que é um dos paraísos lá de Mato Grosso, se vocês quiserem conhecer um dia, nós temos um paraíso lá. Uma das festas do SEBRAE, de destaque de empreendedores, aniversário de uma das colaboradoras, aniversário de 80 anos do meu sogro, algumas fotos de capacitações, essa que foi até aqui em São Paulo, sobre sustentabilidade, uma consultoria, uma capacitação que a gente fez para a nossa equipe, algumas pessoas participaram. Aqui foi uma capacitação. Aqui é uma matéria que a gente escreve toda semana, uma matéria na fanpage. Então, uma das matérias que eu escrevi, mas cada advogado pode escrever, e uma vez por semana a gente coloca uma matéria. Aqui são as ações sociais que nós fazemos, algumas delas. McLanche Dia Feliz, todo ano a gente participa desde 2011. Papai Noel dos Correios, campanha de doação de sangue. Algumas entrevistas que eu tirei só 2 fotos, só para facilitar aqui para vocês, para ficar mostrando foto o tempo inteiro. Tá? E o que nós concluímos? Que a gestão é uma belíssima ferramenta, que se for utilizada por qualquer empresa ou qualquer escritório de advocacia, basta você utilizar que vai dar certo. A dedicação é uma condição, é uma obrigação, um foco. Nós, com 22 anos de casados e de escritório, nós temos uma dedicação e um foco muito grande. Nós realmente nos esforçamos muito para estar aqui. Para nós, assim, é uma honra estar aqui e um presente muito grande, porque a gente aprende a cada dia e hoje nós já compartilhamos esses conhecimentos. É imprescindível a união entre os sócios, é a união de ideias, união de valores, porque você tem que somar e não dividir. Então, ninguém sabe tudo, então quando você soma, você consegue atingir os seus objetivos. O que a gente acha muito importante, a gente sempre colocou na nossa vida, é uma crença inabalável a Deus. Isso é uma coisa que a gente pode perder qualquer outra coisa, a gente pode deixar de ir a um cinema, deixar de ir a uma festa, mas a gente não deixa de cumprir a nossa, digamos, missão, que é também falar de Deus e viver isso faz parte dos nossos valores. Um amor incondicional à família, nós temos 2 filhos, um de 20 anos, um de 16, nós temos muita união, eles não estão aqui hoje porque cada um já tem o seu compromisso, mas eles costumam estar com a gente, inclusive na época da entrega do prêmio MP Brasil, em 2014, nós fomos os únicos que levamos os nossos filhos e as pessoas ficaram impressionadas. Nossa, como vocês conseguiram trazer adolescentes aqui? E as pessoas gostaram muito e viram, achando isso muito bonito. Então a gente integra realmente eles, porque eles vão fazer parte, e se eles quiserem, o nosso filho de 20 anos está fazendo o 6º semestre de Direito, e ele diz que ele tem intenção de advogar, ele é apaixonado pela advocacia, apaixonado pelas coisas que a gente faz, ele viu o nosso crescimento. Então, para nós, isso é muito importante. E eu trouxe uma frase aqui que eu gosto muito, que fala assim: todas as inovações eficazes são surpreendentemente simples. Na verdade, o maior elogio que uma inovação pode receber é haver quem diga: isso é óbvio, por que não pensei nisso antes? Essa frase, para mim, ela é muito importante, porque a gente sempre teve aquela ideia assim: nossa, aquela pessoa inventou aquela coisa. Não.
Ela foi lá, aprendeu, se capacitou e colocou na prática. Foi o que a gente fez. A gente não criou nada. Tudo que a gente falou aqui, os outros palestrantes foram falando que era ideal fazer e muitas das práticas a gente faz e a gente simplesmente colocou na prática. E se a gente conseguiu fazer, eu tenho certeza que vocês, escritórios que ainda não fazem, se vocês implementarem essas práticas, vocês farão isso e talvez muito melhor do que nós. Diante de tudo isso, qual que é a conclusão? Por isso que a gente colocou lá atrás, quando a gente estabeleceu que nós queríamos ser referência, a gestão ela nos trouxe isso, ela nos deu uma direção. Porque eu lembro muito de um exemplo que um consultor da Ângela sempre nos deu isso. Se você não tiver uma gestão, você está numa canoa, cada um remando para um lado. Você não sabe a direção. Hoje nós sabemos, né, qual a nossa direção, aonde a gente quer chegar. E eu queria passar um vídeo que hoje é dessa maneira que eu me apresento para o mercado, para os meus clientes, né? Não mais com um cartãozinho. Eu gostaria que vocês assistissem, por gentileza. Desde 1994, o Escritório Morizo e Nascimento Advogados Associados tem prestado serviços jurídicos com padrão de excelência para pessoas físicas e jurídicas. Nossa equipe conta com a liderança dos renomados advogados Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento e Maristela Fátima Morizo Nascimento. Nossa missão é oferecer soluções jurídicas modernas e adequadas às necessidades dos nossos clientes, baseadas nos princípios da ética e da justiça, sempre com foco no atendimento personalizado e na qualidade da prestação dos serviços. Morizo e Nascimento Advogados Associados possui um corpo de profissionais especializados em direito empresarial, civil, trabalhista, tributário e criminal, bem como orientação e atuação na área administrativa, com ênfase em licitações. Com sede em Cuiabá, Mato Grosso, o escritório também opera na advocacia por correspondência, atendendo os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Sempre com foco em resultados e na busca pela excelência, o Escritório Morizo e Nascimento investe de forma contínua na melhoria de seus processos internos, tendo sido ganhador do Prêmio MPE Brasil Sebrae Mato Grosso ano 2014, na categoria Serviços do Estado de Mato Grosso e finalista no âmbito nacional, tornando-se uma referência na prestação de serviços jurídicos. Seja bem-vindo ao nosso escritório. Nesses 22 anos de atuação, construímos uma advocacia sólida e respeitada, pautada nos princípios da ética profissional, da lealdade e da parceria com nossos clientes, com especial atenção à sustentabilidade e à responsabilidade social. Convido a todos para que conheçam a nossa página, nosso site, nossa fanpage. Eu agradeço imensamente a oportunidade e que Deus nos ilumine e nos guie a todos. Muito obrigado.